Gravando. Olá, muito boa noite, né, para você que está acompanhando aqui a primeira edição do programa Café Política e Poder, né? Nós estamos ao vivo aqui para uma rede integrada de portais, levando aí para você as principais informações. E a gente resolveu inovar. Daqui a pouco eu vou apresentar as duas pessoas que estão aqui do meu lado. Eu sou o jornalista Fábio Costa e a gente está começando esse programa, que é um programa de bate-papo, onde a gente vai falar sobre os bastidores da política, tudo que está acontecendo no cenário político aqui do Amazonas, trazendo especialistas, políticos, convidados, como essa que está aqui do meu lado. Mas antes, roda a vinheta aí de abertura e está no ar o programa Café, Política e Poder. Pode deixar. Opa! Hoje, dia 27 de outubro, segunda-feira, nós estamos aqui numa tarde maravilhosa, gravando para você. Eu sei que você está assistindo ao vivo agora à noite. Nós gravamos esse programa na segunda à tarde, aqui na Conde do Pão, que fica aqui na Teomário Pinto da Costa, no bairro Chapada. E a Conde do Pão é excelência em panificação desde 1977. Agradecer aí ao seu Conde, ao gerente aqui da loja, o Renato, que cedeu todo esse espaço aqui para a gente. Mas eu já chamo aqui o âncora desse programa, que vai me ajudar a conduzir esse programa, já é líder de audiência. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que gosta de política e está aí em casa acompanhando no seu celular, no computador, mas eu já chamo ele para ele dar o seu boa noite, né? É tarde, mas a gente está passando agora à noite pela rede integrada de portais, o jornalista experiente, cientista político, Nilson Belém. Nilson, muito boa tarde, boa noite, né? É isso aí, Fábio. A gente está aqui nesse espaço maravilhoso aqui no bairro da Chapada, que é a Conde do Pão, a panificadora aqui na Avenida Teomário Pinto, aqui no bairro Chapada, não é? E só agradecer aí a esse apoio dado pelo grupo, da Grupo Conde do Pão, como você falou aí. É um grupo de excelência aqui que atua aqui na cidade de Manaus desde 1977. São quase 50 anos de bons serviços prestados ao consumidor e à comunidade amazonense e manauara também, Fábio. Ô Nilson, você sabe que entrar aqui na Conde do Pão é uma coisa, é uma tentação, né? Porque tem muita coisa gostosa aqui, gente. Inclusive, hoje, segunda-feira, tem o Festival do Sanduíche. Daqui a pouco a gente vai chamar a Nathalie, que é uma das atendentes aqui da Conde do Pão, e ela vai explicar como é que funciona o Festival do Sanduíche. Então, de segunda a sexta, sempre tem um festival. Tem um Festival do Quicão, Festival da Pizza, o Festival do Sanduíche, né? E tem aquele sanduíche de carne de pernil, Nilson Belém. Que delícia, rapaz, é muito bom. Fora os patês, os salgadinhos, né? Uma coisa que uma tapioca, o X-caboquinho, também, nossa, né? mãe. E tem uma coisa ali que eu adoro muito, eu gosto de levar para casa, que são salgados congelados. Daqui a pouco eu vou colocar esse vídeo aí para você aprender como é que faz esse salgado congelado, né? Mas, Nilson, sem enrolação, a gente já vai começar falando de política, né? Cenário político aqui no Amazonas, semana passada, foi agitadíssimo, né? Houve aí a confirmação de uma chapa, né? Uma pré-candidatura aí. Parece que o Partido Liberal já fez aí a confirmação de duas pessoas. Queria que você falasse para a gente. Perfeitamente. Desde a semana passada tem muita polêmica envolvendo o meio político aqui amazonense, né, Fábio? O que aconteceu? Na semana passada surgiram muitos comentários que, de repente, haveria uma reviravolta dentro do Partido Liberal, o PL, né, do presidente Bolsonaro. As informações chegavam que o PL estava desistindo da candidatura da Maria do Carmo, e isso causou muita repercussão, muita polêmica. Criou um burburinho, né? Criou burburinhos. E o que aconteceu? A Maria do Carmo, a professora Maria do Carmo, que é também empresária, grupo do grande grupo empresarial da educação, né? Ela se apressou
pegou a tiracolo o deputado federal Alberto Neto, viajou a Brasília e foi lá para a cúpula, e junto também com o Alfredo Nascimento. Foram a Brasília e conversaram com o cacique maior do Partido Liberal, que é também o Valdemar Costa Neto. Então, diante de todas aquelas repercussões, daqueles comentários, daqueles burburinhos, ela se apressou em gravar um vídeo em que batia, ela usaram assim mesmo, a assessoria usou dela. Foi batido, o Partido Liberal bate definitivamente o martelo, a chapa formada. Então eles anunciaram a formação, dizem que oficial da chapa. Qual é a formação da chapa? Como pré-candidatos, que não se pode falar, a lei eleitoral não permite que sejam candidatos, né? Qual é a chapa? A chapa é Maria do Carmo, candidata a governo do Estado, e oficializando Alberto Neto ao Senado da República, desfazendo aqueles comentários de que Salazar, né? O Salazar, o próprio governador Wilson Lima também seriam candidatos. Então, o que se tem oficialmente como pré-candidatos a chapa formada pelo PL, que eu acho que é o maior partido político hoje, né, do Brasil, é a chapa formada como Maria do Carmo para o governo do Amazonas e Alberto Neto. O que se tem a leitura que se faz disso? É que aquela aproximação que havia entre o governador Wilson Lima de ser candidato ao Senado, tendo o Partido Liberal como ele apoiando, isso nesse momento está descartado, porque o próprio Valdemar disse que está descartado. A chapa formada agora, nesse momento, é Maria do Carmo e Alberto Neto, Fábio. Nilson, se você me permite, né, eu queria fazer um comentário, queria que você pudesse comentar, porque essa semana, esse final de semana aí, houve aí uma grande repercussão de uma fala do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no qual ele falando que traficantes e usuários são vítimas. É isso mesmo? Vamos colocar esse vídeo aí para que você entenda melhor. Pode ir. É isso mesmo, Fábio, é isso mesmo. Esse vídeo, essa fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva causou, como sempre, muita polêmica, principalmente porque que acontece no cenário internacional, no cenário mundial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem usando todo o seu poderio aqui na América do Sul para combater o que ele chama de narcotráfico do venezuelano e acusa diretamente o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de ser um dos chefes desses cartéis de droga. Aí então o presidente Lula foi vamos dizer, nessa onda, né? E fez essa fala, entendeu? Que causou... Ao meu ponto de vista, infeliz, né? Exatamente, causou muita... Essa questão do viciado, porque o viciado ele está lá na ponta dessa questão do tráfico de droga. O que se deve combater é o peixe graúdo, que se chama, é os traficantes, entendeu? É o que o presidente... E isso eu acho que, diante dessa força que o presidente americano está usando contra o presidente da Venezuela e contra o narcotráfico, e isso gerou um mal-estar ao ponto da professora Maria do Carmo, que é uma das postulantes do governo do Estado, gravar esse vídeo criticando muito essa fala do presidente. E não foi só ela não, muita gente no Brasil inteiro, os cientistas políticos, os políticos, as redes de televisão condenaram, teceram críticas a esse comentário, vamos dizer assim, um pouco infeliz do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso aí, Nilson. Outro assunto que também repercutiu na semana passada, se eu não me engano, acho que foi na sexta-feira, né? Um assunto que, inclusive, alguns jornalistas aqui de Manaus acabaram divulgando erroneamente esse assunto, que foi desmentido pelo atual governador Wilson Lima, que foi a proximidade dele com o atual prefeito Davi Almeida. Mas isso, acredito que por conta de uma inauguração de uma estação de tratamento de afluentes que aconteceu na Zona Sul, aonde teve a presença do vice-prefeito de Manaus, Renato Junho, que esteve ali com o governador Wilson Lima, e os dois ali, com certeza, fizeram essa inauguração.
Então, acredito que esse assunto foi por conta disso, né, Nilson? Perfeitamente, Fábio. Mais uma vez, assim, muita polêmica, muita confusão, muitos comentários a respeito. E isso está causando até hoje, na segunda-feira, de repente o meio político voltou com esse assunto aí dessa aproximação do governador Wilson Lima com Davi Almeida. O próprio Wilson, na sexta-feira, antes dessa pauta que nós estivemos lá, né, Fábio? Dessa inauguração do tratamento de afluentes na Zona Sul. O que surpreendeu todo foi justamente logo depois desses comentários de que foram desmentidos, na verdade, pelo governador Wilson Lima. Ele disse que desde a eleição do ano passado ele não tem ele não trocou, tem contato, não trocou palavra com o atual prefeito. E estranhamente quando surgiram esses comentários na sexta-feira, quem aparece lá nessa inauguração? Renato Junho, o que surgiu de novo os comentários de que de repente as duas máquinas estariam juntas, se aproximando, e essa confusão e esses comentários estão se repercutindo até hoje na segunda-feira, Fábio. Mas sabe quem é que vai comentar isso aqui com a gente, vai falar também? Essa minha convidada que está aqui do lado. Gentilmente, a gente sabe da agenda de um secretário, né? O quanto é difícil, mas ela gentilmente atendeu aí a nossa solicitação, mas quem vai apresentar essa minha convidada, que é uma das maiores militâncias na área de educação aqui do estado do Amazonas, teve uma atuação brilhante em defesa da educação no nosso estado, ela que já foi deputada estadual, mas eu vou deixar que você apresente a nossa convidada, Nilson. Perfeitamente, está aqui a professora Terezinha Ruiz, é uma figura renomada que tanto no meio de gestão de educação, já foi secretária municipal, já foi secretária estadual, é referência. E para a gente ler um pouco da biografia dessa pessoa, dessa personalidade, difícil, né? Só recorrendo ao celular mesmo, olha só. A professora Terezinha Ruiz de Oliveira, natural de Manaus, tem 48 anos de bons serviços prestados à educação, ao trabalho, é referência na educação. Diria o Faustão, né? O monstro sagrado da educação. Da educação, né? Quem não conhece a professora Terezinha Ruiz aqui no meio da educação, olha só. Ela já foi, ela tem habilitação habilitada em língua portuguesa, é formada pela Universidade Federal do Amazonas, ocupou diversos cargos na gestão educacional. E por aí vai, né? É muito extenso o currículo da professora Terezinha Ruiz. A gente ia ficar uma hora aqui verdade. Falando, né? Atualmente ela é a secretária coordenadora geral de Estado da Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração e Desenvolvimento da Educação. O nome é extenso, né, professora? Né? Ocupou, já foi vereadora, já foi deputada estadual, já foi corregedora quando ocupou o cargo de deputado na Assembleia Legislativa, e tem muitas outras funções, e hoje ela exerce esse cargo importante e fundamental no governo do estado, no setor de educação, Fábio. É verdade. Poxa, queria agradecer a sua presença, professora. Eu sei o quanto a senhora tem uma agenda bem complicada, até pelo seu cargo como secretária, né? Ajudando o nosso estado, junto com o governador Wilson Lima também, principalmente na educação. Professora, mas quando a gente fala de um secretário de Estado, de um político, as pessoas que estão em casa não conhecem realmente quem é aquela pessoa. Quem é a Terezinha Ruiz, quem é a mãe, a avó, né? Como é que começou a sua história, como começou a sua militância na educação? Queria que a senhora pudesse falar para o pessoal em casa, professora. Olá, tudo bem? Sei que nós estamos gravando essa codificadora gostosa e tem tanta coisa deliciosa, mas o programa passa a noite, então boa noite a todos. Obrigado, Fábio, Newton, por vocês estarem fazendo esse momento especial aqui de me entrevistar. Eu agradeço todos os elogios. E sabem que é um prazer muito grande a gente falar um pouco sobre a nossa vida para as pessoas que ainda não me conhecem. De fato, eu comecei muito cedo na área de educação. Mesmo antes de eu entrar na universidade,
eu já dava aula no Instituto de Educação do Amazonas. Eu era finalista do curso de pedagógica, né, que na época era o 3º ano pedagógico. E a professora Lila Borges me encaminhou para dar aula, porque ela teve um convite para dar aula lá no Conservatório de Música. E eu a substituía numa tarde ou outra quando havia necessidade. A partir daí eu entrei no curso de letras, fiz língua portuguesa, língua inglesa, sou especialista em gestão escolar e fui sempre envolvida com essa questão educacional. Tanto é que dei aula no Instituto Cultural Brasil, Estados Unidos, dei aula em outros colégios, dei um pequeno tempo na Universidade Federal do Amazonas, de língua portuguesa. Então, me sinto muito responsável pela educação. Mas o meu trabalho que eu desenvolvi muito maior nessa área de educação, e talvez esse registro, esse reconhecimento, foi na Secretaria Municipal de Educação do município de Manaus. Lá eu galguei todos os cargos. Comecei como professora, fui ser assessora pedagógica, depois fui ser coordenadora de ensino, depois fui ser diretora de departamento dentro da estrutura, subsecretária e secretária. Isso nos dá uma longa experiência e conhecimento da área. Até hoje a gente estuda os índices que nos apresentam a educação do nosso estado. E como deputada e vereadora, eu tinha um grande compromisso, que era contribuir com a educação do meu estado. Então, eu tenho mais de 30 projetos que são ligados à área de educação da criança, da mulher. Esses projetos, e eu vou lhe dar 3 assim, que são fundamentais, que hoje a gente tem cobrado para que alguns que não foram ainda incluídos na nossa área de educação possam ser. Eu criei a Semana de Educação do Professor. Dentro da Semana de Educação, a gente fez palestra com autores renomados, como Gabriel Chalita, como o Dr. Felipe, como o secretário de Educação de Portugal, professor Carlos. E também criamos um projeto de lei, que é o professor inovador e o gestor inovador. O que isso significa? O professor, ele geralmente desenvolve projetos que as pessoas não conhecem. Então, ele encaminhava o projeto para a minha comissão de educação. Na época, eu era presidente, fui sempre presidente da comissão de educação. Isso eu agradeço aos meus colegas parlamentares que nunca quiseram, enquanto eu estive, tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa, sempre fui a presidente da comissão de educação. Articulava com o governador, com o prefeito, procurava sempre estar a par do recurso do Fundeb. E o professor inovador é o reconhecimento àqueles professores que têm projetos inovadores. Ele dava premiação em dinheiro e ele publicou livros destes projetos. Tem um reconhecimento que recentemente eu recebo sempre um professor dizendo assim, muito obrigado, porque com o professor inovador eu fui pontuado no mestrado, eu fui aceito no doutorado, eu passei na faculdade e ganhei uma pontuação. Então, isso é o reconhecimento. Temos também um projeto que é lei. O município de Manaus teria que oferecer a língua inglesa para as crianças a partir de 5 anos. Qual é? É para a criança aprender inglês? Não. É porque cientificamente é reconhecido que a criança que a partir de 4, 5 anos aprende uma segunda língua, ela desenvolve um intelecto mais rápido do que aquela que não tem essa oportunidade. Isso aí eu tenho cobrado do município, é necessário implementar. Ele não vai ensinar a língua com gramática, ele não vai ensinar a língua profundamente, mas ele vai desenvolver uma coisa que hoje, naturalmente, as crianças fazem. Elas entram no YouTube, elas entram no telefone do pai e da mãe e aprendem aquelas musiquinhas em inglês. Eu tenho um neto de 2 anos e meio que ele fala em várias palavras em inglês, canta em inglês. Então, isso é o natural, que a gente tem que ajudar para aquelas crianças que têm menos condições também tenham direito a competir com aquelas que têm mais condições. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. Ok, o Nilson vai fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para a senhora, professora. A senhora falou dessa inovação no método a respeito da segunda língua que desenvolve o intelecto da criança, né? Hoje tem-se muito falado na questão do autismo dentro das escolas, na preparação. O Fábio já foi um profissional que trabalhou nisso.
Eu queria saber se a senhora, na época que foi da Assembleia ou durante o gestor, houve, não sei se havia uma discussão muito grande em relação ao É autismo. o que a gente chama de educação inclusiva. Inclusiva, o que que a senhora acha disso? O que que a senhora propõe, assim, em relação a essa questão do autismo, da inovação, professora? Nós sabemos que já existia autismo há muitos anos, TDAH, crianças especiais, mas hoje a preocupação é grande. Só para lhe dar um dado, para Nilson, para você ver, naquela época, quem implantou o primeiro centro de crianças especiais fui eu, ali na rua Maceió. Não tem o Centro André Vital? Aquele é projeto da minha época, com uma equipe de professores dedicados, que teve à frente a professora Reni Formiga, que elaboramos o projeto e deixamos a obra praticamente pronta. Como na época o prefeito era Alfredo, ele não veio mais para a reeleição, e quem sucedeu foi o Serafim, eu acho que eu era deputada depois que ele foi eleito. Mas eu deixei essa obra, vamos dizer assim, 60% pronta. E hoje é uma realidade. Naquela época, a cada 100 crianças que nascia, 5, 6 era autista ou tinha alguma deficiência. Hoje, a cada 100 crianças que nascem, 47 já apresentam algum grau de ou TDAH, ou ela tem altas habilidades, ou ela é autista. Isso é impressionante. Você poderia me perguntar, mas o que leva a isso? Os cientistas do mundo inteiro estudam para que se chegue a uma conclusão. E eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de falar com o Dr. Salomão, que é o primeiro neuropediatra do Brasil que trabalhou a questão do autismo. E ele disse que são vários fatores: alimentação, hereditariedade, genética, questão da mudança climática. É impressionante como as mudanças climáticas também interferem na gestação, no desenvolvimento da criança e além da questão neurológica da mãe, muitas vezes, que ela tem alguma coisa que ela não percebe. O sistema nervoso, ansiedade demais. Há uma preocupação que eu sempre tive. E além do mais, hoje me dobro mais essa preocupação porque eu tenho um neto autista. Ele vai fazer 9 anos agora, ele é autista severo, ele não é verbal. Eu venho acompanhando, meu filho também e a minha nora fazem um trabalho constante com todos os apoios que eles têm, né? Tem que ter psicólogo, tem que ter fonoaudiólogo, mas é difícil. E eu estou muito feliz em saber que o governador Wilson Lima já está inaugurando o 2º centro de autismo. Para isso, para mim, é uma felicidade, porque quando eu estava na Assembleia, eu coloquei um psicólogo para atender algumas mãezinhas, mas um só é impossível. O que nós tínhamos? Nós criamos para as mães de autista que ela tivesse uma jornada de trabalho diminuída. Nós aprovamos também as carteiras de autista registrada, é uma lei minha, e muitas outras atividades que a gente colocou em prática com apoio dos colegas que são da área. Por exemplo, o Instituto do Autismo, que funciona ali no Parque 10, que é o Joaquim e a Ana, que eu os conheço há muito tempo, que eles têm 2 crianças que são autistas. O menino é mais severo do que a menina não é tanto. Eu sempre ajudei, sempre coloquei emendas para eles lá, para ajudar na formação da sua equipe. Então, eu fui uma pessoa muito preocupada antes de saber que eu ia ter um neto. E hoje, mais do que nunca, tudo aquilo que a gente pode fazer, tudo aquilo que a gente pode orientar, nós temos orientado. E é verdade, o que a professora Terezinha Ruiz está falando aqui é verdade, porque assim, eu tive a oportunidade de acompanhar bem próximo, né, seu trabalho, sua atuação como deputado estadual, principalmente no seu último mandato, porque eu era jornalista responsável da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Durante 8 anos atuei lá com a professora Vera, né? Mandar um abraço aqui para a Vera Edvares, o seu Edvares também, né? Educadora também, colega de muitos anos e também foi destaque nessa área de educação. Sempre muito atuante. Professora Vera não tem nem o que falar, né? Mandar um beijão aqui para ela. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, secretária.
do tempo que a senhora milita, já na educação, né? Muita coisa ainda tem que ser feita. Mas, assim, o nosso Estado, já a educação inclusiva, a educação já pode ser chamada assim de uma nova realidade ou ainda tem muita coisa a ser feita? Olha, a educação ela não é estática, ela é dinâmica. Nós recebemos aqui crianças e jovens de vários outros lugares. Por exemplo, hoje nós temos, além do nosso povo brasileiro, amazonense, gente de muitos outros estados que vêm para Manaus em busca de emprego, de uma qualificação, de algo que a oportunidade tem aqui no Amazonas. Nós temos os haitianos, nós temos os venezuelanos. Então, na verdade, a educação ela é dinâmica demais, mas nós temos alguns exemplos fantásticos, como o Centro de Mídias aqui do estado do Amazonas. Não tem nenhum igual ao do Amazonas. Inclusive, a gente já foi copiado, Os né? investimentos, muito, quando houve o Covid, o nosso Centro de Mídias foi quando ele começou a explodir mais ainda, para as pessoas reconhecerem o trabalho. Tanto que até hoje as aulas que são gravadas aqui, eu não sei se vocês sabem, elas vão para mais 12 estados. Inclusive Paraná, São Paulo, vários estados, Recife. Por quê? Quando nós paramos devido ao Covid, aí as aulas foram passadas para as crianças, para os jovens, através do Centro de Mídia. As aulas gravadas que chegam em todo o nosso interior, principalmente agora em parceria com a TV Encontro das Águas, com o diretor Oswaldo, que é uma pessoa fantástica. Ele ajudou muito e a SEDUC fez um trabalho maravilhoso, que hoje continua sendo reconhecido. Então, a gente tem essa oportunidade, mas a nossa situação geográfica não é fácil, e vocês sabem disso, que são jornalistas. Como é que você vai chegar para um jovem que está lá naquele ramal, dentro de um determinado rio, de um igarapé, mas lá não tem internet? Com isso, nós estamos trabalhando junto ao PADEAN, o governo do estado. Ele já tem as Starlink, que ampliou muito mais as escolas dentro desses locais mais distantes. E o PADEAN, ele vai ampliar, além das 22 escolas que o governo do estado vai construir com o PADEAN, e depois eu vou explicar bem o que é PADEAN, ele vai também ampliar o centro de mídias. Nós vamos construir, com essa parceria, o governo do estado e o BID, o Banco Interamericano, mais 3 estúdios, porque o que hoje tem lá já é pouco, já não dá para atender a demanda que o CEMEAN tem. Então, de fato, a gente faz diferente, mas não é fácil, não se compara com Belém, que tem estrada para todos os lugares, não se compara com São Paulo, com Paraná, que tudo é mais fácil. Você imagina aqui, lá eu vou dar um depoimento verdadeiro. Lá em Parintins, nós vamos construir um centro de educação com 24 salas. Na Vila Amazonas. A Vila Amazonas, ela é um bairro hoje de Parintins, mas as pessoas que estudam lá, ela vem de comunidades que chegam a levar 4 horas de barco. Então, nós vamos construir lá na vila porque vai facilitar a vinda desses alunos para a escola, que vai ficar mais perto. Agora, você imagina como é que nós podemos oferecer com uma excelente qualidade, com todas essas distâncias, que é uma realidade aqui no nosso estado. A educação é boa, nós temos o maior número de doutores aprovados, já com o seu título de doutor aqui no estado do Amazonas. Graças a Deus, os nossos professores não pararam, não ficaram acomodados. Além de ter muitos mestres, nós temos muitos doutores formados aqui nas nossas universidades. Nós somos mais de 38 universidades aqui na nossa cidade. No estado, mais de 38, né? Mas Manaus é onde tem o maior número. E temos doutores que foram lá para o Paraguai, que foram lá para Portugal. Então, a gente se sente muito feliz, porque o Amazonas, com todas as dificuldades, hoje ele está dando esse passo significativo, porque quando você investe no professor, quando você tem professores bem preparados, você tem qualidade no ensino. E o governo não vai parar por aí, porque ele já construiu a primeira escola da floresta, que é lá em São Sebastião da Tumã.
e vai construir mais 5 escolas da floresta, através do PADEAN, 6 escolas indígenas em comunidade indígena. Ah, mas foi colocado lá em qualquer comunidade? Não. Houve um estudo dos nossos técnicos do PADEAN com o técnico da SEDUC. Aonde é que eu tenho indígena que nunca foi para uma escola? Lá em São Gabriel, na comunidade tal. Vamos estar lá construindo a escola para atender aquelas demandas. São comunidades totalmente isoladas, né? Por exemplo, lá em São Gabriel nós vamos construir 2 escolas indígenas. Só que são 2 comunidades dificílimas de chegar lá. Nós vamos ter que pedir apoio ao Exército, que é onde ele tem a facilidade do transporte, para poder levar para lá material ou até construir essa escola. Então, é um desafio muito grande se fazer educação, saúde, oferecer mais condições. Claro que a gente tem que oferecer, mas a gente também tem que ter condições muito maior, porque até a merenda escolar ela tem que ser tratada diferente aqui no nosso estado. Você não concorda? Como jornalista, você sabe. Você sabe que o indígena ele não come o mesmo que nós comemos, aqueles que são raízes, eles não comem. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O Amazonas tem tido muito investimento na formação, investimento no salário, mas a gente precisa entender todo esse contexto. E o que eu vejo assim, nós estamos à frente de muitos estados que têm condições e não fazem, né? Como eu vi agora no Fantástico, no Maranhão, umas escolas que, graças a Deus, tenho certeza que nós não temos mais aquele tipo de escola no nosso estado. É isso aí. Quando a gente fala em educação também, a gente fala em educação de nível superior. Hoje, agora à tarde, aconteceu mais uma etapa do vestibular, né, da Universidade Estadual do Amazonas. Quero mandar um abraço aqui para o André Zogaeb, que é o nosso reitor da Universidade do Estado do Amazonas, e falar que 86 mil alunos da rede particular, da rede pública, estavam prestaram o vestibular, né? E quando a gente fala nesse número, a gente já pode falar, né, professora, que o Amazonas começa a ser um celeiro de grandes especialistas, né? E a gente já está exportando isso aí para outros estados e para outros países. Sim, eu assisto muitos jornais. E ontem, casualmente, eu abrindo a televisão, nós temos um brasileiro. Eu gostaria que ele fosse amazonense, mas ele não é amazonense. Mas nós temos um brasileiro na China, na BID, aquela fábrica de móveis elétricos, um engenheiro especialista que está lá na China já mostrando o potencial do Brasil. Mas o Amazonas tem se destacado, ou jovens com títulos de esporte, ganhando medalhas, ou na matemática, ou na física, ou na biologia, mas tem muitos professores, tem muitos alunos indo para fora de Manaus, do Amazonas, representar o nosso estado como campeão, porque tem mostrado essa competência. É verdade, isso que a professora está falando. Inclusive, o Fabinho, que está ali na produção, participou também do Colégio da Polícia Militar. A turma dele foi aí para fora, viajou nas Olimpíadas de Matemática. Mas eu vou contar uma história para a senhora e para você, Nilson. É uma história que eu descobri quando eu era assessor de comunicação da Fundação Matias Maclini, a antiga Fundação Nokia, né? Eu acho que a senhora conhece essa história, o Nilson não sei se conhece, mas é a história da moça de baixa renda chamada Joyce, da Compensa. A senhora sabia, não sei se você sabia, o Nilson, a Joyce foi a primeira mulher do Brasil a pousar a aeronave Búfalo da Força Aérea na Antártida. Aquele avião enorme da Força Aérea. E o que deixa a gente mais orgulhoso de tudo, que ela é uma amazonense e ela é da Compensa. Ela estudava na Fundação Matias Maclini, fez o concurso para o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, foi uma das melhores colocadas, seguiu a carreira militar, além de ser engenheira e piloto, seguiu a carreira militar e conseguiu a maior façanha de todas, né? Que é pousar um avião daquele tamanho numa pista de gelo. É difícil, né, professora? Muito difícil, eu nem me imagino numa situação dessa. Mas nós temos, sim, grandes talentos. Hoje, o governo do estado ele tem uma parceria com a
Fundação Nokia, que agora é A Fundação Matias Maclin. Fundação Matias Maclin. Ele tem 1.000 alunos fazendo o ensino médio lá, isso é fantástico, porque há um estudo lá puxado, é muito voltado para matemática. Meu filho estudou lá, ele hoje é engenheiro civil, que também tem um trabalho, que também é muito aplicado. Então a gente sabe, quanto mais você puder oferecer ensino com qualidade, melhor serão as nossas gerações. Tudo se consegue através do estudo, da educação. Eu não tenho dúvida disso. Eu sempre falo isso para qualquer pessoa que se aproxima de mim reclamando da vida. Eu digo, vai estudar, procure aprender, porque através do aprendizado sua cabeça muda, seu pensamento evolui e você acaba criando coisas diferentes. Não tem outro caminho, a educação é fundamental, a leitura, mas os livros vão ser substituídos pela internet. Nada substitui, nada substitui. Porque ali é que está a essência das pesquisas, do trabalho, da experiência. E eu acho que é isso que a gente tem que passar para os jovens. É tão bom você ter colegas, brincadeira, mas é a educação que vai lhe ajudar a ser alguém, ganhar dinheiro sem precisar estar roubando, fazendo qualquer coisa errada, né? E a gente por isso que luta, porque acredita que a educação é o melhor caminho para qualquer um de nós. Tá bom, professora, daqui a pouco a gente vai chamar um intervalinho aqui rapidinho, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre futuro, né? Pretensões políticas, talvez aqui ela consiga soltar alguma coisa aqui, não sei, né? Mas a gente vai tentar aqui. Fique ligadinho aí, é só um minutinho, a gente vai e volta. Olá pessoal, estamos de volta com o Café Política e Poder, direto da panificadora. Olá pessoal, estamos de volta aqui da panificadora Conde do Pão, com o programa Café Política e Você. A apresentação minha, Fábio Costa, e do jornalista Nilson Belém. E hoje, nesse programa, a gente está recebendo ela, uma das maiores autoridades em educação no estado do Amazonas, a professora ex-deputada Terezinha Ruiz, ex-secretária de Estado do município de Educação. Mas quem vai abrir esse terceiro bloco é o Nilson Belém. Perfeitamente. Novamente agradecer aqui a presença da professora Terezinha Ruiz, até ter aceitado esse nosso convite nessa primeira edição. E uma das questões que no intervalo a gente estava falando é esse projeto aí importante, né, professora, que é o PAVEAN, é o programa de aceleração aí de educação, de desenvolvimento exato do Amazonas. A gente, falar nisso, a gente tem alguns programas importantes, como é o EJA, que ajuda a acelerar a questão da educação dos jovens e adultos também, né? A senhora pode explicar para a gente o que está sendo feito no PAVEAN, professora Terezinha Ruiz? Podemos sim. O PAVEAN é um programa que ele tem parceria com o BID. 80% dos recursos vem do BID e 20% do governo do estado. A primeira etapa dele, eles construíram algumas escolas no interior de Centro de Educação Integrada. São as escolas 7, Centro Estadual de Educação Integrada. Agora, nessa nova etapa, é o PAVEAN 2, que é o Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas. É uma unidade gestora com o mesmo status de secretaria, mas trabalha em parceria com o Banco Interamericano. O que nós vamos fazer? Lá, a gente desenvolveu um projeto com a equipe da SEDUC, de acordo com as demandas e necessidades aonde precisa se implementar novas escolas, formação de professores. Então, o governo do estado vai construir 22 novas escolas, sendo 11 escolas de tempo integral, as 7, né? E mais 6 escolas indígenas nas comunidades indígenas, e 5 escolas na floresta, nas áreas de RDS, de reservas sustentáveis. Todas essas escolas serão de tempo integral, elas terão todos a modalidade que hoje se exige de educação. Luz solar, energia solar, aproveitamento das águas pluviais, teremos poço artesiano, nós teremos a internet através das Starlink, todas elas, mesmo aquelas que são nas regiões de
reservas serão colocadas a mesma estrutura. As que ficam no interior, nas regiões indígenas, terão barcos para levar e trazer os alunos, tem alojamento para professor, alojamento para o aluno, com toda a estrutura necessária para o desenvolvimento daquelas comunidades. Além disso, ela vai ampliar o CEMEAM, como eu falei ainda agora, serão mais novos 3 estúdios. Vai ter formação de indígena, professores indígenas, professores de educação e jovens adultos, como você falou, que ela é uma modalidade de ensino somente para aquelas pessoas que estão fora da faixa de idade, que não conseguiram concluir seus estudos com 18, com 20, eles podem estudar no EJA. Ele vai ter formação de professores daqui da capital e do interior. Nós vamos comprar todo o mobiliário para essas escolas, todos os laboratórios maker, todas as escolas, inclusive a da zona indígena e da LDS, que são as reservas sustentáveis, terão laboratório de informática, laboratório de robótica, laboratório de ciência, bibliotecas, toda a estrutura necessária. Então, o PADEAN é esse grande projeto que durante muito tempo ficou esquecido. O governador Wilson foi que deu essa arrancada nele, conseguiu concluir várias escolas e agora é um novo projeto, é o PADEAN 2, porque ele vem inovando com a Escola da Floresta e com a Escola Indígena. Professora, a gente já vai caminhando aí para o finalzinho, né, dessa primeira edição, né, que a gente só tem uma horinha, um pouquinho mais, né, a gente tem um tempo um pouquinho mais livre, né, mas eu estava aqui no intervalo, eu estava conversando com a senhora e eu queria perguntar para a senhora, ao longo dessa sua militância na área de educação, ao longo da sua vida como gestora, como política, faltou alguma coisinha? A senhora sonha ainda em um grande projeto? Queria que a senhora abrisse o coração agora. Com certeza, você sabe que eu falo, né? Na verdade, quando a gente é política, a gente nunca termina tudo que a gente tem que fazer, há sempre algo novo. Eu acho que implementar todos os projetos de lei que eu deixei, isso era importante. Eu tenho, sim, que agradecer a Deus pelas oportunidades que eu tive, mas eu gostaria muito que o professor, principalmente o professor, analisasse a nossa trajetória, que foi uma trajetória não focada só em me dar bem, em querer ser política e querer ganhar, nunca foi assim. Eu sempre recebi os professores no meu gabinete, eu sempre me dediquei a eles, tanto que os projetos hoje, que tem lá a medalha Inês de Vasconcelos, é um projeto meu. Professora Inês de Vasconcelos Dias, é uma medalha que reconhece os professores nos seus relevantes trabalhos. Então, o que fica? Aquela vontade de que os professores, ela é a pessoa que eu confio. Isso fica aquela saudade, aquela vontade de que a gente pode fazer um pouco mais, e eu tenho certeza que a minha condições de gostar de trabalhar, da minha condições de não me envergonhar de nada do que eu fiz, graças a Deus. E a questão de eu gostar de trabalhar pela educação me credencia para muitas coisas. E eu fico muito à vontade de dizer isso, porque por mais que eu diga, eu tenho mais idade do que muitos que estão lá, mas a minha dinâmica é muito maior do que muitos que estão lá, né? Então eu estou sempre à disposição da política para o que der e vier. Verdade. Agora tem uma pergunta aqui do Nilson. Vai lá, Nilson. A senhora sabe que eu e o Fábio somos jornalistas, somos curiosos por origem, né? Rapaz, A senhora já foi política, hoje é gestora, como é que o Faustão fala, é um monstro sagrado, né? Dessa educação. Né? Mas assim, a senhora falou que todos os seus sonhos já foram realizados, assim. Pode haver, assim, vamos entrar em 2026, a senhora sabe que é um ano político eleitoral. A pergunta que eu faço é isso, como jornalista, é minha curiosidade. Quer saber, o pessoal de casa quer saber. O seu futuro, políticas ou não? Vamos direto, assim, que a senhora... Eu quero dizer para vocês e até para os que estão nos assistindo que eu sou do grupo do Wilson Lima. E nós, quando pertencemos a um grupo, eu acho que a gente tem que respeito e consideração. Como o governador sempre teve essa atenção comigo, claro que eu estou à disposição do meu grupo. Sou da União Brasil, do Partido União Brasil. E claro, se vir uma missão estadual, federal, a gente está lá, vamos estar dentro. Tudo depende da conjuntura e da equipe que vai estar. Porque mulher na política, né, todo mundo, as mulheres que têm a coragem de enfrentar. Não é fácil, meus amigos, vocês sabem que não é fácil.
Mas eu passei por todos esses cargos e consegui me manter a mesma Terezinha de 40 anos atrás, né? Por um dia ou mais que eu vou me assustar. Estou aqui na luta e gosto do trabalho. 48 anos de bons serviços prestados à comunidade, né, professora? E o melhor de tudo, Nilson, que quando a gente passa, né, a professora Terezinha passa, principalmente em algumas entregas da área de educação, a gente vê o carinho que os professores, gestores, até os pais de aluno têm com essa mulher aqui. Meu Deus do céu, querem abraçar, querem tirar beijo, querem conversar com ela. Gente, a gente sabe, né, que existe na política as 3 pastas mais importantes: saúde, educação e segurança. Todo mundo sabe disso. E aqui, ó, é uma pessoa que tem experiência, capacidade, conhecimento e o melhor de tudo, que talvez os outros não tenham. Essa aqui tem coração, né? Olha, eu só tenho a agradecer. Vocês são amigos, pessoas queridas, agradecer a sua oportunidade, agradecer todo esse carinho e vamos para a luta, porque o jornalismo ele é importante assim, quando ele esclarece, quando ele mostra para as pessoas que realmente é. Então, muito obrigado por essa tarde, que é noite, já vai passar a noite, mas que a gente possa ter muitos outros momentos iguais a esse. Muito obrigado e um abraço a todos. A gente que queria agradecer pelo carinho, né, de estar vindo aqui, tomar um cafezinho rápido aqui com a gente, aqui na panificadora Conde do Pão. Essa panificadora que desde 1977 fazendo panificação com excelência, e a gente entra aqui, esse cheirinho aqui acaba a gente, né, professora? Tem um monte de coisa gostosa, pão quente a toda hora, tem o Renato aqui para atendimento, toda a equipe do Renato, e a gente vai conversar com a Nathalie, que é uma das atendentes aqui, e agradecer a sua participação. Obrigado, viu, Nilson? Você também na condução desse programa, porque sem você eu não sou ninguém. Perfeitamente, a gente já queria agradecer aí a esse convite que a professora Terezinha Ruiz nos atendeu, nesse bate-papo que foi muito gostoso, foi muito maravilhoso, e aqui nesse espaço aqui da Conde do Pão. Desde 1977, bons serviços prestados nesse ramo de excelência de panificação. Olha aí, ó, fica com a entrevista agora que a gente fez com a Nathalie, tá bom?